Olá amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos refletindo no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bonita esse momento da vocação de Mateus. São Mateus, no momento em que ele é chamado por Jesus. E na minha reflexão eu vejo o quanto que São Mateus devia ser uma pessoa justa, porque não só ele aceitou o convite, como ele se levantou na mesma hora e começou a seguir prontamente, sem fazer nenhuma reserva. Já pensou, passa uma pessoa, ele está sentado no posto dele, fazendo o trabalho dele, passa um homem e fala: vem, segue-me. Ele largou tudo e foi e seguiu. O chamado de Jesus deve ser um chamado muito forte, né? Que aquelas pessoas que se sentem mesmo chamadas por ele, elas não resistem, não tem como, né, pensar assim, o que eu vou responder, será que eu vou ou não vou? Então é um chamado que realmente mexe com a pessoa e faz a pessoa tomar uma decisão prontamente, quando ela se sente convidada. É um convite que ele vai e penetra lá dentro no coração, né? É um convite, assim, incisivo, né? Bastante forte. E só mesmo a pessoa que resiste, a pessoa para resistir, só mesmo não tendo fé, para não resistir a esse convite. Dá para ver que São Mateus era uma ovelhinha desse rebanho, que ouviu a voz do bom pastor, né? E seguiu, né? Exatamente. Como a gente viu em outro evangelho, né? Que a ovelha segue a voz do pastor. Reconheceu a voz do seu pastor e o seguiu. E interessante que imediatamente ele marcou um almoço na casa dele, deve ter sido para comemorar, né, esse momento. No versículo 10 diz assim: enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Por que vieram tantos cobradores de impostos? Porque faziam parte da classe dele, né? Eram os amigos dele, né, de profissão. E então, quer dizer, aí falaram assim: opa, tem festa na casa do Mateus, vamos lá.
Aí foram, né? Uhum. Quer dizer, parece que sempre era uma festa, né? Exatamente. Sempre nos jantares tinham muitas pessoas, né? Uhum. Estavam sempre comemorando com comidas, né? Deviam ser comidas muito boas, né? Uhum. Por isso que se diz, é na mesa de jantar em que geralmente acontecem as melhores congregações, os melhores ajuntamentos, né? Sempre é em torno da mesa do jantar. Sempre um banquete está relacionado com as coisas de Deus, né? Uhum. A gente escuta dizer que o reino dos céus, assim, vai ser um banquete eterno, uma festa eterna, né? Uhum. Eu me lembro que uma vez um dos nossos filhos falou assim, eu não sei se eu quero morrer e ir pro céu, não. E eu fiquei surpresa, perguntei, ué, você não quer morrer pro céu? Acho que eu não vou gostar de estar numa festa toda hora, não. Festa o tempo inteiro? Deve ser muito chato. Então foi o Frank, né? Eu falei, mas isso não é que vai ser assim. É uma maneira de descrever que vai ser muito bom lá. Então, é a melhor maneira, assim, não é bom você ir numa festa? Então, por isso que quando fala do reino dos céus, fala que lá vai ser uma festa eterna. Exatamente. Viver no céu é como se a gente estivesse numa festa eterna. Não vai ter nunca tristeza. Mas a gente vê muitas passagens no Evangelho que eles comiam, bebiam, celebravam, né? Uhum. Quer dizer, o corpo e a alma, né? Ao mesmo tempo, né? Mas, então, é bem interessante como que aqui, no versículo 11, alguns fariseus viram isso, né? Que Jesus estava sentado com os pecadores, né? Que eles consideravam pecadores, eram quem não eram os fariseus, né? Os fariseus, a gente sabe, eles eram aqueles fanáticos que seguiam a religião de Moisés, mas eles tinham muita exterioridade, eles tinham muito uma fé de fora, né? Discriminavam muito. Era uma fé externa, assim, né? E tinham muita discriminação, se consideravam melhores que as demais pessoas e sempre queriam colocar a sua fé, assim, em evidência, que todos vissem que eles eram piedosos. Daí que nasceu na nossa língua esse adjetivo, fulano é um fariseu, quer dizer, é uma pessoa falsa. Uma pessoa falsa. Um fariseu, porque ele não tinha uma fé verdadeira, não era uma fé que brotava de dentro para fora. Exatamente. Era uma fé só externa. E Jesus os rebateu muitas vezes, né? Jesus nunca aceitou isso, sempre Jesus falou contra, que ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Uhum. Né? Então, quer dizer, Jesus sempre nos convidou para ter uma fé interiorizada, no íntimo do nosso ser, entrar no nosso quarto, que é entrar mesmo em sintonia com Deus, em harmonia, entrar num ambiente espiritual com a gente mesmo, né? Então, viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, os fariseus que se achavam muito bons e julgaram que ali estavam os pecadores. Perguntaram para os apóstolos, por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Parece que esse costume que ainda existe hoje em dia vem desde o tempo de Jesus. Alguém quer saber algo sobre uma pessoa, em vez de perguntar para a própria pessoa, vai perguntar para os amigos, para os parentes, vai perguntar da pessoa para outra pessoa. Então, eu creio que eles não tiveram coragem de perguntar diretamente a Jesus. Como as pessoas hoje em dia, quando fazem isso, não tem coragem. Quer saber algo de você, vai perguntar para mim? Então eu sempre falo, tem que perguntar diretamente para a pessoa, porque eu posso ter uma visão do Adilson que não é o que ele é. Né? E o fato de ser casada com ele muitos anos significa que a gente sabe tudo da outra pessoa. Às vezes você não sabe. Tem coisas que às vezes você não sabe. Porque o ser humano é uma criatura muito complexa. Então, quer dizer, mas Jesus corrigiu isso imediatamente. Jesus ouviu que eles perguntaram e Jesus respondeu. Jesus respondeu com toda a sabedoria de um homem inteligente e que é Deus.
Então, no 11 fala, alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, no versículo 12, Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aí no 13 ele fala, aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Bem interessante, né? Como ele fala, ele veio chamar os pecadores. Então Jesus respondeu e a gente pode entender bem isso e refletir, né? O que será que o Senhor quer dizer? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque os fariseus, eles se preocupavam muito em fazer os sacrifícios no templo, se preocupavam muito em demonstrar para o povo que eles estavam acima, que eram superiores, mas na realidade não tinham nenhuma misericórdia no seu coração. Discriminavam todos, achavam que todos estavam abaixo deles, então quer dizer, pisavam nas pessoas que estavam abaixo deles, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas de baixo calão, pessoas que não eram da turma deles, do templo. Então, eles se achavam sempre acima de todo mundo. Então, Jesus está falando bem claro que ele queria misericórdia e não sacrifício. Porque quando você faz algo que não é da sua natureza, que não é o que você gostaria de fazer, isso é um sacrifício. Porque o sacrifício mesmo, quando você o realiza, você o faz com amor. Então a gente vê o sacrifício que Jesus fez pela humanidade, de se entregar como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? Quer dizer, veja, a gente entende bem, não é uma leitura radical. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque antes de Jesus, o homem estava desligado de Deus. Jesus veio religar. Mas não quer dizer que depois que Jesus morreu na cruz não tem mais pecado no mundo. Continua tendo pecado no mundo. Só não tem a força que tinha antes de Jesus. Então muita gente pensa, Jesus já morreu, todos os pecados já estão banidos. Não. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele religou o céu e a terra. Porque com o pecado de Adão e Eva, o homem tinha perdido a comunhão com Deus. Daí que vem o nome religião, que significa religar. Né? Na língua grega vem da palavra religare, que significa religar o homem a Deus. Então muita gente interpreta mal, dizendo que o pecado foi banido. Seria até estranho, porque a gente vê muitos pecados. Existem pecados que têm até qualificações. Existe pecado de injustiça, pecado social, né? Pecado de discriminação, pecado de adultério, pecado de blasfêmia, pecado de assassinato. Tem tanto pecado no mundo, quer dizer, quando Jesus morreu na cruz, ele somente fez novamente a ponte entre o homem e Deus. Por isso que muita gente interpreta de uma maneira errônea. Não é que Jesus veio de uma vez por todas acabar com o pecado no mundo. Não é porque eu pequei hoje e é só eu dizer o Senhor, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, não quer dizer que já estou salvo. Não significa isso. Significa que Jesus veio trazer a salvação para o homem, mas ele veio ensinar ao homem como que o homem deve viver para evitar o pecado. Muito interessante que a gente vê na Bíblia casos de conversões. Até tem um outro cobrador de imposto, né, que se chamava Zaqueu, que subiu em cima de uma árvore, porque no Evangelho diz que ele era de estatura pequena, e para ele ver Jesus, ele subiu na árvore. Jesus ia passando, quando o avistou, falou: Zaqueu, desce da árvore, hoje mesmo eu vou comer na sua casa, hoje mesmo. E Zaqueu desceu correndo e foi preparar a casa. Então, Zaqueu falou para Jesus: Senhor,
se eu cobrei a mais de alguém, eu vou devolver em dobro. Então, quer dizer, porque o testemunho de Zaqueu é um testemunho de uma pessoa convertida, porque convertido, ele desfaz aquilo que ele fez errado, ele tem que corrigir a sua vida. Eu vou ser convertido. É o que nós chamamos de penitência. Eu vou ser convertido, me converti, mas não preciso mudar nada. Continuo. Não existe isso, né? Não existe. Quando Jesus falou para Nicodemo, né? Que ele falou: o que eu tenho que fazer para seguir Jesus, para te seguir? Tem que nascer de novo. Nascer de novo. Aí Nicodemo falou assim: como eu, um homem velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe, vou nascer de novo? Porque Jesus estava falando do novo nascimento. É até ingênuo, né? Ele ter pensado dessa maneira. Ingênuo, né? Mas é interessante, assim, tem várias vocações na Bíblia, vários chamados. Mas hoje nós sabemos que, da mesma maneira que Jesus falou, vem, segue-me, para Mateus, e Jesus falou para outros, vem e segue-me. Ele está falando para mim esse convite. Toda vez que a gente lê e reflete o Evangelho, a gente não pode se destacar pensando: esse Evangelho foi escrito só naquela época, para aquelas pessoas lá. Esse Evangelho foi escrito para nós. Foi escrito naquela época, mas ele continua válido até o fim dos séculos. A palavra de Deus é sempre a mesma, não importa em qual época nós vivemos. Que Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, tudo que Jesus disse é renovado, né? Todo dia se renova, como ele está dizendo hoje, né? A gente sabe que o Evangelho relata a vida de Jesus, o tempo que ele viveu, as pessoas com quem ele conviveu, os milagres que ele fez, mas tudo isso era para ficar aí, a vida de Jesus exposta, o momento que ele viveu nesse mundo, que ele se manifestou neste mundo, dando testemunho. Então, é para a gente estar sempre lendo o que ele falou. É interessante que a gente tem os três evangelistas, eles muitas vezes narram a mesma coisa. Aí você lê, às vezes a gente até se confunde, você, eu não já li isso. Os três evangelistas que escreveram um evangelho muito semelhante um com o outro. Estamos colocando a parte São João, que foi um evangelho totalmente diferente. Nós estamos falando dos sinóticos, que são considerados Mateus, Marcos e Lucas. Né? E São João, ele é um evangelista que muitas vezes narrou também a mesma coisa, mas ele se destaca porque ele relata mais a parte da divindade de Jesus. Então ele é um evangelista que fala mais do amor. Então ele tem um estilo diferente. Mas muitas vezes a gente leu coisas relatadas por São João, que também São Mateus relatou. Porque na verdade um foi informante do outro, né? Exatamente. Teve aqueles que não conheceram Jesus pessoalmente, mas receberam as informações de quem foi Jesus. Exatamente. Né? E daí escreveram baseado no que ouviram. Aliás, São Mateus foi um dos evangelistas. Depois ele escreveu o evangelho. E é interessante também, eu imagino como que deve ter sido a alegria dos cobradores de impostos sentarem-se à mesa com Jesus. Não serem discriminados. Não serem discriminados. Porque a gente vê bem claro que nem todos eram desonestos como era falado, né? Exatamente. Como eles eram tinham má fama, má fama. Má fama porque eles cobravam impostos para passar para o Império Romano, para César. Coitados, eles não estavam fazendo mais do que o trabalho deles. Eles eram cobradores de impostos já do país. Quando o Império Romano invadiu a Judéia e tomou a Judéia, certamente que os invasores começaram a forçá-los a passar o imposto para eles, não mais para o povo bem judeu. Interessante assim que Jesus nasce nessa época, e numa época onde o Império Romano era um grande dominador de povos,
né? E Jesus nasce e começa a propagar o reino dos céus, começa a dizer, né, que virá um novo céu, nova terra. Ele começa a falar de coisas que aquelas pessoas estavam desesperadas correndo atrás. Muita gente quisera fazer Jesus rei, porque eles não aguentavam mais pagar altos tributos a César, que é o imperador, e eles queriam ter um novo rei, tirar César do poder, um rei justo. E aí, libertar a Judéia. Por isso que a gente vê situações, até quando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando eles começaram a querer aclamar Jesus o novo rei. Viva, Hosana nas alturas, viva o rei dos judeus, né? Começaram a querer, e então Jesus falava sempre, o meu reino não é deste mundo. Então, o povo estava mesmo esperando um Messias libertador, como Moisés foi para o povo hebreu quando era escravo no Egito, né? É bem interessante. É bem interessante como nós entendemos todo o cenário. Dá para você ouvir no Evangelho entender o que eles viviam naquela época. Não era uma época muito fácil para os judeus, né? Exatamente. Era muito difícil. Eles viviam a opressão do Império Romano, tinham que pagar altos tributos, além de trabalharem praticamente de graça para os romanos, porque eram como que escravizados. Colonizados pelos romanos, exatamente, né? Perderam a sua pátria. Então, e Jesus, então, sentado com os cobradores de impostos, e quando Jesus fala, né, que quem está doente precisa de um médico. Então, ele não veio para os justos, ele veio mesmo para os pecadores. Os saudáveis não precisavam de um médico, mas sim os doentes. Mesmo assim, quem é justo nesse mundo não vai dispensar Jesus, né? Porque você pode ser justo nesse mundo, mas sofrer injustiça, você pode sofrer muitas coisas que somente com a fé em Deus você vai superar esse sofrimento. E o fato de ser justo não está livrando a gente de nada, né? Exatamente. Porque o justo, ele sofre com o sistema, com as injustiças. Então, a gente sofre. Se você escolhe, é uma opção. Jesus disse isso pra gente. No mundo sempre havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, é isso. A gente pensa assim, quem é justo não sofre, não passa nada. Passa sim. Claro, só que tem uma diferença. A gente sofre com alegria, a gente sofre com paz, a gente sofre com resignação, porque a gente sabe que o Senhor é o Senhor de tudo. É a nossa força. Ele é Senhor da nossa vida também, e Ele vai tomar conta da gente. Nós temos essa fé e essa confiança de que o Senhor está nos tomando nos braços e nos carregando. Com certeza. E às vezes não é muito fácil, não. A gente vê que no mundo, parece que o mundo é mais favorável para quem não é justo, para quem gosta de fazer as coisas fácil, e nós parece que sempre estamos na desvantagem, né? Exatamente. Mas isso é ilusório, é só porque o justo, quem quer fazer a coisa certa, tudo é muito difícil. E para quem não é justo, tudo é muito fácil. É muito fácil dar um jeitinho daqui, um dali, e conseguir tirar vantagem. E você que é cristão sabe que nós não podemos fazer isso, então a gente vai pelo caminho mais difícil. Mas é assim que é, né? Nós que estamos tentando trilhar o caminho da salvação, a gente sabe que está trilhando o caminho mais difícil, mais pedregoso. A porta é estreita, né? A porta e nós lemos no outro dia, um evangelho que fala assim, que vão pela porta apertada, não vai pelo... O mundo tudo é fácil. Exatamente. Mas depois
vai vir uma consequência muito ruim. Né? Porque a recompensa deles, eles já estão recebendo agora. Nessa vida. Então... Por isso Jesus falou que a gente não seja como os fariseus. Se fizer penitência, faça no anonimato, não precisa mostrar para os outros que você está fazendo. Nada disso. Para que o Senhor dê a nossa recompensa. Porque Deus vê tudo que está escondido, né? Então nós vamos ficando por aqui, né? Continuaremos meditando nesse evangelho, que para mim, assim, o que mais me chamou a atenção é Jesus falar assim: vem, segue-me. Jesus... E não tenhamos reservas para segui-lo. Vamos segui-lo mesmo com coragem, com fé, com bastante disposição. Que assim seja, né? Que ele está convidando eu, Sônia, o Adilson e você que está aí nos ouvindo. Ele está convidando: vem e segue-me. Seguir Jesus é muito bom, porque ele mostra pra gente o que a gente deve fazer nessa vida para a gente sair adiante e para a gente atingir nosso objetivo, e prova pra gente que essa vida é apenas uma passagem. O que é bom ainda está para vir. O melhor ainda está por vir. Então, fiquem todos com Deus e muita paz, né? Que o Senhor dê muita paz aos nossos corações e que nos ajude a escutar o seu convite. Vem e segue-me. Assim seja. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Esperamos estar de volta amanhã, se Deus vai. Vamos continuar firmes, rezando pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, né, por todas as pessoas que estão sofrendo esses massacres lá, pelos civis. Então, a gente convida todos vocês para que unamos em oração por essa causa e pela fome no mundo, né? Tanta gente passando fome. Que o Senhor tenha piedade. Amém. Terminamos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.